Boa tarde, eu me chamo Roberta Leão. Eu sou orientanda da professora Kíria Finardi e bolsista da CAPES no Brasil. E eu estudo sobre tecnologias digitais para o ensino e aprendizagem de língua inglesa. Muito boa tarde, buenas tardes. Eu sou Elisa Prado Có, eu também sou orientanda da professora Kíria e eu venho trabalhando com estudos decoloniais. Bom, nós resolvemos juntar as duas pesquisas, né, para analisar um software específico, um site, na verdade, e o título do nosso trabalho é o Ensino e a Prática de Pronúncia em Inglês no Speechace, sobre a perspectiva decolonial. O Speechace, ele é um site para praticar a pronúncia da língua inglesa. Só que se a gente aplicar os critérios de ergonomia, que são critérios utilizados para avaliar softwares e tecnologias digitais num contexto geral, nesse contexto de aprendizagem de língua adicional, a gente precisa adicionar alguns critérios a elas. Ela precisa ser funcional, a tecnologia precisa ser confortável, imersiva e fácil de manusear para o usuário. E esses critérios, eles são compilados em diversos trabalhos, como vocês podem ver, nós temos aí o trabalho de Farnstein, de Tyler, o Laboratório de Usabilidade de Produtos Digitais da USP e o de Merino, Souza, Rodler, Specht e Peixoto. Todos eles fazem essas compilações de critérios para avaliar as tecnologias digitais. E um dos pontos principais que uma tecnologia digital precisa apresentar para que o usuário ele se sinta confortável, que ela seja funcional, imersiva e fácil de manusear, é que ela tenha os critérios de avaliação bem claros. O que é que ela está avaliando, o que é que ela está ensinando, e não é exatamente o que acontece quando a gente utiliza uma plataforma de treino e prática de pronúncia, como é o caso do Speechace. Se eu mostrar para vocês essa interface geral do Speechace, até aqui ele tem os níveis bem claros, onde você precisa clicar, a quantidade de lições, aqui as divisões das lições, então o que ele está propondo, né, a prática, por exemplo, do Simple Present. Porém, quando a gente chega na parte da prática, que a gente fala, por exemplo, eu tenho aqui um print de um exemplo onde eu falei a frase I live in Seattle de diversas formas diferentes. Na que está no canto da tela, no caso, eu pronunciei a palavra Seattle de outra forma, como Seattle. E aí ele deu como se a pronúncia estivesse apenas 83% correta. Já quando eu pronunciei aqui I live in Seattle, aí ele já deu a pronúncia como se ela tivesse 95% correta. Então, que tipo de critérios é esse que esse site e talvez outros sites de avaliação de pronúncia utilizam para realmente deixar claro para o usuário se ele está pronunciando da forma correta ou não? É só para lembrar que, tipo, entre Seattle e Seattle ainda tá inteligível. Agora, I live e I live, aí muda-se completamente o sentido. E o site falou que o iLive estava mais correto. Então, Exato. vamos lá. Entrando aqui nos estudos decoloniais, essa é uma perspectiva que ela surge como uma crítica ao legado colonial e às estruturas de poder que persistem mesmo após o fim do colonialismo. Então, essas estruturas elas continuam existindo em forma de colonialidade. Esses estudos eles então questionam e buscam desafiar essas hierarquias de conhecimento e de poder, né, que sustentam essas hierarquias. Dessa forma, o foco desses estudos está em aprender a ouvir os povos colonizados de forma a reconhecer e principalmente a legitimar as suas perspectivas e experiências também como centrais para a compreensão do mundo e não apenas as perspectivas advindas da Europa ou da América do Norte. E como eu não tinha tanto tempo para falar, eu deixei de sugestão esse artigo de Oliveira e Candaú
sobre a pedagogia decolonial, educação antirracista e intercultural no Brasil. É um artigo muito interessante, principalmente para quem está começando, né, entrando nesse mundo dos estudos decoloniais, porque ele traz os conceitos mais importantes e também ele apresenta tudo isso dentro do nosso contexto brasileiro, então fica essa minha sugestão. Então vamos lá. E agora, o que que tem a ver os estudos decoloniais com o ensino-aprendizado de língua inglesa? Bom, o ensino-aprendizado de língua inglesa, tradicionalmente ele reflete essas perspectivas culturais e políticas dominantes, né? Tudo em torno de padrões linguísticos e ocidentais. E essa hegemonia linguística dominante, ela está relacionada ao colonialismo, ou seja, a expansão do Império Britânico, a hegemonia econômica dos Estados Unidos. Então, dessa forma, a colonialidade se manifesta na promoção de um padrão de pronúncia específico. Então, o britânico e o americano padrão, né? Standard. Porque quando fala-se britânico e americano, não é de qualquer britânico e americano que estamos falando, é do standard. Isso resulta na marginalização de outras variedades regionais e dialetais do inglês. E a colonialidade também vai se manifestar nessa percepção de que a pronúncia de falantes nativos de inglês ela é superior, ela é legítima, né? Que leva à internalização de ideias de inferioridade linguística por parte de alunos e até mesmo de professores que não têm o inglês como L1, como a língua materna. Então, dessa forma, os estudos decoloniais eles entram aqui para desafiar e questionar essas hierarquias linguísticas, para valorizar e reconhecer a variedade de pronúncias dentro do inglês global e promover uma abordagem mais inclusiva para as mais variadas formas de expressão linguística. Então, para a gente finalizar aqui com a nossa reflexão, eu, como professora de língua, eu, como aluna, que tipo de critério que eu estou utilizando para avaliar meus alunos ou para me avaliar em relação à pronúncia? Será que eu estou idealizando um falante nativo, como se eu devesse falar como ele? Exato, e a gente precisa pensar também que quando a gente insere as tecnologias digitais, né, às vezes esperando promover algo melhor, mais dinâmico para os nossos alunos, a gente precisa refletir se essas tecnologias estão reforçando esse discurso, né, que existe um padrão majoritário acima de todos os outros, né? Existe a forma correta, melhor de se falar. E aí você acaba desprezando o fato de você se comunicar de forma inteligível, dando voz a todas as outras pronúncias, sotaques e regionalismo. Exatamente. Bom, foi um Então, prazer. Obrigada pela atenção. também agradeço e quem quiser entrar em contato para perguntas ou para possíveis parcerias, aqui está o nosso e-mail. Tchauzinho. Tchau, tchau.